é divulgação da doutrina espírita participando do Clube Amigos da Boa Nova. Tem outras informações através do telefone 0800 12 18 38. No programa de hoje estou com o Dr. Flávio Braun falando um pouquinho sobre a síndrome do pânico. Bom, Dr. Flávio, no bloco anterior nós começamos a falar um pouquinho, sobre os aspectos espirituais e você mencionou o ectoplasma. Você pode definir para o pessoal de casa o que é esse ectoplasma? Bom, o ectoplasma seria um fluido, que as pessoas teriam a mais no caso da síndrome do pânico. É um fluido que ajuda a manter a gente vivo, ele é vital, literalmente, Só que as pessoas que teriam esse acúmulo ou esse excesso de ectoplasma, eles teriam uma certa mediunidade para a cura. Então eles teriam que doar esse excesso de ectoplasma numa sessão de passe, por exemplo, ou numa sessão de cura dentro da casa espírita. Ectoplasma vem dos alimentos, ele é metabolizado no nosso fígado e na questão da crise da síndrome do pânico a gente percebe uma alta manipulação desse fluido por parte de um obsessor de plantão. Certo. Então, essa questão ela é mais analisada no caso da psiquiatria por um médico espírita, como você faz. Exato. Os médicos que não seguem essa linha praticamente ignoram esse fato do ectoplasma. Sim, é verdade. O tratamento tradicional é basicamente medicamentoso, para conter os seus sintomas. A gente, como tenta ver as causas, ampliando o nosso olhar, a gente estuda o ectoplasma e vê que, além do transtorno de pânico, ele está relacionado com todas as cargas das doenças psicossomáticas. Certo. Dentre as rinites, sinusites, labirintite, dores crônicas em geral. Certo. Bom, como então o espírito pode manipular esse ectoplasma desencadeando uma crise do pânico? Bom, a espiritualidade ela pode manipular esse ectoplasma nas sessões de cura dentro de uma casa espírita, mas esses espíritos, digamos, que não querem ver a paz, a serenidade no quadro clínico de saúde, eles manipulam o ectoplasma como se fosse empurrando com as mãos para aquela região que seria o ponto mais fraco daquele paciente. No caso da síndrome do pânico, existe um acúmulo muito grande do ectoplasma na região do tórax. E nessa região que dá angústia, palpitação, ataque cardíaco, aquele mal-estar agudo, realmente. Certo. Então é por isso que muitas das pessoas que relatam as crises do pânico falam sobre aquela sensação de morte iminente, como se algo estivesse sufocando. Exatamente. Uma opressão no peito, uma bola que sobe e desce da garganta, uma sensação de falta de ar. Tanto é que a pessoa chega ao pronto-socorro, o médico ele realmente examina, faz uma ausculta cardíaca, mede a pressão arterial, faz um eletrocardiograma e não há uma alteração cardiológica que justifique aqueles sintomas. Então, a atuação do médico no pronto-socorro é dar um calmante, conversar um pouquinho com o paciente, acalmá-lo, dizer que ele não vai morrer por conta disso e encaminhar para um tratamento psiquiátrico ou psicoterápico. Isso muitas vezes pode até causar um constrangimento, para o paciente que sente tudo aquilo, chega no médico e o senhor não tem nada, Exatamente, Mas o pensamento típico negativo no caso da síndrome do pânico que o paciente relata ter é exatamente esse: eu vou morrer sem assistência, ninguém vai poder me ajudar. Mesmo dentro de um hospital? Exatamente. Mesmo numa sala de emergência, eu estou com aquela sensação de morte iminente e realmente você chega a um ponto de não ter mais o que fazer naquela hora, ao não ser dar um calmante e acalmar aquele paciente. Quando o paciente chega ao nosso consultório, é que a gente vai dar essa explicação, que ele teria uma certa mediunidade para a cura, explicando o que é o ectoplasma, o seu acúmulo e os seus sintomas. Quando ele passa a entender esse olhar, esse foco de que ele realmente tem um potencial para ajudar as pessoas, ele deixa de se ver como vítima, mas como alguém realmente com um poder de ajuda, desde que ele estude esse assunto, seja bem encaminhado, bem orientado realmente. Que ele tem uma abertura espiritual, certo? Exatamente. Ele pense no lado também daquele obsessor que fique manipulando. Daí a necessidade também daquele paciente rever os seus comportamentos, sentimentos, pensamentos e atitudes que não estariam saudáveis, estariam dando chance para essa manipulação do ectoplasma. Certo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no nosso próximo bloco. Vamos fazer uma breve pausa e voltamos já já.